Olá, queridos! Mais uma vez estamos juntos num novo episódio do podcast E Agora Jung. Hoje eu trago para vocês uma nova integrante do nosso grupo que vai com certeza contribuir muito, que é a Poliana. A Poliana ela é médica, especialista, né, pós-graduada, na verdade, em psiquiatria, já com muitos anos de experiência nessa área. Ela também é especialista em psicologia analítica e agora ela adentrou, né, na formação para ser membro analista do IGEP, que na verdade é o seguinte, ela é alguém que tem muita experiência, muito a contribuir, mas ela decidiu se aprofundar mais ainda. Aí eu não sei se ela está indo para um caminho assim de, com certeza, um caminho de luminosidade, mas também de trevas, né, de sombra, porque quanto mais a gente mergulha na gente, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Eu estou aqui também com a Andréia, que também é uma dessas pessoas abençoadas e ao mesmo tempo louca, né? Que decidiu se aprofundar nela e se a gente está querendo chegar aos céus, a gente também precisa ir para o inferno. Por isso que eu estou fazendo essa brincadeira de que é um processo muito difícil. Mas com certeza elas já têm uma bagagem incrível e vão compartilhar com a gente nessa conversa hoje e em tantas outras para trazer conhecimento, para trazer reflexões muito profundas. E hoje o nosso assunto ele entra nesse campo de algo que a gente não gosta muito de falar e que aqui na psicologia analítica a gente chama de sombra. Mas na sombra não tem só coisas ruins. Na sombra, simplesmente, tem tudo aquilo que nós julgamos que é ruim. Então, o nosso assunto hoje é a dor. Quem nunca sentiu dor? A dor, para começo de conversa, ela é arquetípica, porque não importa em qual época da humanidade, não importa em qual língua, em qual cultura, sempre os indivíduos vão ser visitados pela dor. Então, eu gosto muito de uma ideia que vem do Nietzsche, em que ele diz que o ser humano ele precisa enfrentar a dor para que ele possa, quem sabe, um dia encontrar a felicidade. Ele diz que a dor e a felicidade são dois irmãos gêmeos que precisam caminhar juntos. Mas o que aconteceu na nossa sociedade, né? Então, essa reflexão eu acho que é importante para a gente começar. O espírito desta época, o nosso mundo contemporâneo, que é aquele que a gente está vivendo, ele transita numa sociedade e numa ideia de desempenho. Então, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre bonita, se possível magra, né? Eu tenho que estar sempre produtiva. Então, não há espaço para o sentir e nem muito menos para dor, desculpa, que poderia nos paralisar desta produtividade que não acaba nunca, né? Nada nunca tá bom. Então, não é permitido que eu sinta dor. Porque se eu sentir dor, é porque eu não dei conta, é porque eu sou fraca. Então, o que que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu simplesmente nos tornar seres muito reativos à dor. Qualquer mínima dor, a gente já não dá conta. Então, como que a gente vive? Olha, eu tenho uma reunião hoje. Ai, mas vai que me dá uma dor de cabeça. Então, deixa eu já tomar um negocinho aqui. Deixa eu fazer o que for necessário para não sentir dor. E aí, nós nos tornamos extremamente sensíveis. A gente não suporta mais a dor. A gente vê ela como inimiga. Mas será que ela é só isso? Vamos começar com a Polly. A Polly vai contar para a gente como que é a medicina, Polly, que o imaginário humano vê a dor. O que que você acha? Sim, primeiramente, muito obrigada, agradeço por estar aqui, fazendo parte dessa equipe, dessa família do IGEP, qual eu tenho recebido tanto carinho e aprendizado. Fiz 2 anos de psicologia analítica, agora estou estudando a psicossomática, já quase finalizando. A ideia é essa continuidade e que vem somar muito com a psiquiatria, de fato, com a medicina e esse olhar humano e humanizado para cada pessoa, para cada indivíduo. E essa questão da dor é algo que aflige e acomete todas as áreas da medicina, eu posso dizer assim, todas as especialidades, principalmente a área que eu atuo, que é a área da psiquiatria. E somado ao que o Jung vem falando, o que a gente vem aprendendo, então isso só veio
a complementar uma coisa, algo que já existe meu, bem pessoal. Eu acho que é maravilhoso. E na medicina, pela Associação Internacional do Estudo da Dor, qual é o conceito? Uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela que associa uma lesão tecidual, real ou potencial. Só que esse conceito é de 1979. E com o passar desses anos todos, dos 41 anos, desses 40 e tantos e poucos anos, isso vem sendo elaborado, né? Porque observa-se que existe um avanço, e que não é só isso, é algo muito mais. Então, essa etimologia foi estudada observando mais 6 itens, né? E dentre esses 6 itens, que a dor é individual, que cada indivíduo sente. Eu até trago aqui porque eu achei muito lindo que essa dor é sempre uma experiência pessoal, que ela é influenciada de graus variáveis, de fatores biológicos, psicológicos, sociais. A dor ela pode ser sempre determinada exclusivamente pela atividade não somente dos neurônios sensitivos, e através das experiências de vida das pessoas aprende que existe um conceito muito maior que essa dor, e essa dor deve ser respeitada, independente do tamanho, da intensidade, ela precisa ser respeitada e ter um olhar diferenciado. E essa dor, ela cumpre também um papel adaptativo e tem uma função na vida da pessoa. Então, eu acho que essa dor não é aleatória, ela aponta algo na psicologia, no que a gente pode entrar nesse campo junguiano, ela precisa ser visto, ela precisa ser elaborada. Existe essa dor como parte de um processo de individuação, e normalmente individuar-se ela confronta com limites, com feridas, com sombras, com traumas, com ilusões do ego. Então, essa dor, ela é um mensageiro do inconsciente, que indica a necessidade de uma transformação. Lindo isso, né? Transformação. Lindo Quem de isso. nós não precisa? Então, nesse ponto de vista da Poli, né? E na verdade não só da Poli, mas então a dor, ela é ruim, sim. É muito difícil quando a gente é visitado por ela, sim. Vamos dizer que não. Mas ela talvez possa se transformar num mensageiro. Talvez ela está avisando para a gente de que algo de errado aconteceu, de que eu preciso olhar. E esse algo de errado pode ser no corpo. Nossa, eu tô com uma dor nas costas. Será que essas costas tá carregando peso demais? Será que eu dei um mau jeito? Será que eu passei um limite, né? Mas e você, Andréia? O que que você pensa sobre a dor? Eu gostaria também, fiquei pensando aqui, porque a Andréia tem tanta coisa interessante que ela pode contribuir. Andréia, qual é a visão lá do yoga, lá né, de um pensamento mais espiritualizado do Oriente sobre a dor? Como que eles veem isso? Bacana isso, porque eu estou ouvindo a Polly aqui, reverberando aqui também o pensamento de Jung, quando ele fala que a dor é uma energia psíquica bloqueada, né? E aí remete a todas essas emoções e remete a essas teorias também orientais que, enquanto ela falava, eu venho lembrando, quando você trouxe também, Nath, da dor nos ombros, né? A gente carregando o peso do mundo, né? Especialmente nós mulheres, é uma dor muito comum nas mulheres, pescoço e ombro. E aí a gente imagina, então, a dor começando lá fora, né? Porque quando a gente pensa em campo energético, corpos sutis, a gente tem aí pelo menos 7 níveis para chegar até no corpo físico. E tudo começa lá. E aí a psicossomática explica isso também, né? Que tudo começa fora. E todo esse complexo que a gente vem sustentando, vem aguentando, vem suportando, vem escondendo, a gente não fala sobre, vai chegar no corpo. Então, a espiritualidade explica dessa maneira, né? E campos energéticos também. Na verdade, campos sutis já são provados pela ciência. Graças a Deus, a ciência hoje
faz uma ligação com a espiritualidade, nós chegamos nesse momento, né, gente? A gente, nesse processo de evolução maravilhoso, a ciência conseguiu se aproximar da espiritualidade de tal forma que já é comprovado cientificamente, todos esses processos são comprovados. A Polly trouxe aquela teoria da data lá de 1970, não sei quanto, né? O que era 79. e agora muda por isso, né? Muda porque a gente tem a compreensão dessa sensibilidade que a gente tem. Nath, você estava falando também sobre como que a hipersensibilidade à dor. Aí eu me lembrei das pessoas que têm dor crônica, que aí é pelo contrário. Aí a gente tem uma força muito grande para sustentar a dor. É o indivíduo que vive com dor todos os dias e suporta. E como Sustenta. que aguenta, né? A gente pode trazer sobre essa temática as pessoas com fibromialgia, né? Que é exatamente o que a Andrea está falando. Gente, eu não consigo nem imaginar. Eu convido você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, a pensar o seguinte, ó, eu vou falar por mim, tá bom? Só para dar um exemplo. Quando eu tô com uma dor, chega, dependendo do nível dessa dor, né? Porque a gente pode graduar para que o outro possa entender, porque lembra que a Polly falou que é uma experiência do indivíduo, né? Então, uma dor de cabeça, ela tem níveis para mim, só que o mesmo nível, né? Então, vamos pensar de 0 a 10, que é o que a gente pensa lá na medicina. Uma dor 9 para mim, talvez não seja 9 para a Andrea, talvez ela tenha uma resistência a mais, né? Só que eu preciso de um parâmetro até para eu poder medicar, para eu poder manejar essa dor, para eu fazer a gestão da dor. Só que aí, imagina, quando eu tô com dor, então se essa dor, para mim, Nath, se ela tá de 7 em diante, eu já não consigo mais nem pensar. É aquela dor que você não consegue distrair, você tem que fazer alguma coisa com aquilo, ou ficar paradinha só pensando na dor. Imagina esta dor no corpo inteiro, todo dia. Então, é uma condição muito difícil. E a Andrea trouxe uma poesia quase Eu aquilo. Lê pra trouxe. gente, Andréia. Eu Aquilo. leio, e eu vou trazer mais uma contribuição assim, pessoal, tá? Provavelmente vocês não sabem disso, mas eu sou diagnosticada com fibromialgia e espondilite anquilosante. E eu não tomo Poxa vida. remédio para dor, porque eu sou alérgica a anti-inflamatórios. Claro que eu faço uso da injeção para espondilite, né, mensalmente, mas eu convivo com dor desde a minha adolescência. E eu era bailarina, eu era atleta, então não fazia diagnóstico, porque para os médicos era excesso de atividade física. Então fui fazer diagnóstico adulto, em adulta. E eu convivo com isso. E como é que é possível conviver com isso? Com atividade física, com yoga, com terapia, né, com as medicações necessárias aí também no campo da psiquiatria. E então eu vou trazer o Coração Fibromiálgico, que é uma poesia que eu encontrei que eu achei tão bonita, que diz assim: o coração fibromiálgico é grande demais, sente o dobro da dor, do amor, da empatia. Às vezes pulsa no ritmo da exaustão, noutras dispara sem motivo algum. É o coração que sofre com o peso da adrenalina, que vibra nas emoções intensas e se confunde entre o sentir e o adoecer. Mas é também o coração que mais acolhe, mesmo cansado, ainda se importa. Ainda se emociona com gestos pequenos, ainda sonha, ainda se doa. Porque o coração fibromiálgico é pura força sensível. Um músculo que, entre dor e ternura, segue batendo por amor à vida. Que lindo. Nossa, que Nossa, lindo, lindo então. demais. Lindo demais. Muito. É Porque forte. eu fico pensando, né? Será que é fraqueza, né? Porque vamos pensar nos dois polos, não porque eu acho que está nos dois polos, mas só para ter um ponto de partida. Será que essa pessoa ela é frágil demais, então ela de alguma forma se contamina, ela vê a dor do mundo e traz para ela? Ou será que essa pessoa é forte demais e ela quer
de alguma forma, absorver a dor do mundo e viver, né, com isso. Eu tendo a achar que é uma pessoa que vai para esse lugar, que ela aguenta coisa demais e mas ao mesmo tempo, né, atrai para ela uma vida extremamente dolorosa. Será que é uma tentativa de livrar o mundo dessa dor? Não sei, né. Talvez nós devêssemos gravar um novo episódio só falando sobre fibromialgia, porque dá para a gente ir para muitos lugares de reflexão. E eu peço para você que está nos ouvindo que comente, que compartilhe, que mande mensagem para a gente, seja lá no perfil do Iagor Jung, seja nos nossos perfis pessoais, pedindo temas, sugerindo e quem sabe, né, comentando que a gente deveria gravar sobre fibromialgia. Mas tem E, Nath, uma coisa, diga. sim, só para complementar, para não sair desse contexto do que a Andrea disse, então podemos entender essa dor como fenômeno biopsicossocial, onde Sim, o corpo sente, a mente interpreta e o contexto influencia. Sim, com é isso. certeza. Eu queria expandir um pouco mais aquele pensamento. Olha, para quem me conhece um pouquinho mais de perto, sabe que eu sou uma pessoa, né? Eu tento ser uma pessoa bastante espiritualizada. Mas, querendo ou não, como aqui a gente está olhando sob o ponto de vista do Jung, então eu queria trazer para as pessoas que nos acompanham. Eu, particularmente, acredito que é isso que a Andrea falou, que o ser humano ele está se expandindo mais, ele tá caminhando no processo de individuação, tanto pessoal quanto coletivo, né? Graças a Deus, graças a Oxalá ou qualquer divindade que a gente quiser, porque estamos precisando, hein? Vamos combinar. Então, eu acho que a gente tem capacidade, até intelectual mesmo, de suportar novos conhecimentos que talvez antes nós não tivéssemos, né? Mas olhando, né, e trazendo de acordo com a teoria do Jung, o que que acontece? A dor, ela é arquetípica, ela é um arquétipo que depois vai virar um complexo na individualidade de cada um de nós. Mas ela também faz parte do núcleo afetivo de todos os complexos. Então imagina assim, ó, eu tenho um complexo de dor que vai determinar como que eu sinto dor. Porque, como a gente falou anteriormente, cada pessoa sente num nível diferente. Mas dentro do meu complexo materno, teve algumas coisas que não foram legais. E aí tá lá a dor. Mas dentro do meu complexo profissional, também tem algumas coisas que não são tão legais, que doem. E assim para todos os outros. Então, essa visão que a Andrea trouxe, que foi maravilhosa, de que a dor ela tem tantas camadas, né, e que ela nos atravessa de formas diferentes, talvez o Jung vá fazer a leitura nesse campo, né. É, a outra coisa também, que está dentro disso que a Polly trouxe, eu convido vocês a pesquisarem, que existe uma teoria, ela já é um pouco antiga, mas ela que foi compor essa nova ideia sobre a dor, que a dor, ela tem uma enfermeira americana, né, Cecily Saunders, que ela traz essa ideia, esse conceito que se chama dor total. A dor nunca vai vir só num campo. Olha que fantástico, que tem tudo a ver com os 7 corpos, tem tudo a ver com biopsicossocial, eu sei que é um nome, é um palavrão, né? É. Mas é isso, o meu pé que dói, não dói só o pé. Dói também alguma coisa na psique, dói e provoca outros sentimentos, porque eu não vou poder sair, não vou poder fazer o que eu quero porque tá doendo, né? Tem uma dor social junto, tem uma dor emocional, tem muitas dores cada vez que eu sou visitado pela dor, né? Mas é a E questão, né, Nath? Ela é uma mensageira, é uma ela é o mensageira do mensageiro. inconsciente. Pois é. E tem a coisa do inconsciente familiar, né, do Perfeito. coletivo, né, da ancestralidade, do peso das gerações passadas sobre os nossos ombros, especialmente mulheres. Aí a gente já entra em outros campos, né, Nath, Sim. que é papo para É outra outros história. Mas a podcasts. gente podia refletir uma coisa dentro disso. Como que vocês acham que a gente podia, então, de alguma forma, ajudar o nosso ouvinte a lidar com as dores que eles têm, né? Porque todos nós temos dores. Como que você acha, Andréia, que o indivíduo. Eu, Porque você citou algumas coisas aí, então como seria sim. isso?
primeiro lugar, eu queria lembrar Jung quando ele diz que onde não há sofrimento, não há transformação. Eu acredito e sempre acreditei que a dor, mesmo antes de encontrar com Jung, porque a sincronicidade de estar aqui vem ao longo da minha vida desde a adolescência, né? Eu tinha que chegar aqui. Mas eu digo que eu sempre lidei muito bem com isso. Inclusive, todos os médicos pelos quais eu passei são muito admirados por como a leveza com que eu levei isso. Eu acho que esse entendimento de que a dor ela é transformadora, sim, e ela vai levar a gente para a evolução, eu acho que então, no âmbito espiritual, isso é um ponto muito importante, espiritualidade, né? Precisa haver essa conexão para entender que nós estamos aqui para evoluir e que tudo isso é um aprendizado, né? Uma escola, um processo de aprendizado. Então, essa dor é apenas uma coisinha na nossa existência que é tão maravilhosa, né? E a gente pode conseguir transcender de várias maneiras, né? Então, nesse sentido da espiritualidade e também no pensamento junguiano de que a dor ela vem para a transformação, essa energia psíquica precisa ser desbloqueada de certa forma. E aí eu entro com o movimento, né? Que é uma coisa que é da minha vida, assim. Eu acho que o movimento libera, distensiona, cura, né? Transforma. A respiração que a gente tratou no outro podcast que a gente fez, que também amplia, abre canais, né, dissolve nódulos, né, o toque terapêutico. A terapia é sensacional. Eu acredito que todo ser humano deveria ter a possibilidade de estar em processo terapêutico, assim como todo ser humano deveria ter a possibilidade de movimentar seu corpo, de se compreender melhor como um todo, né? Então, eu acho que é um processo, né? São camadas e, ao mesmo tempo, é transdisciplinar, né? É um trabalho para muita gente junto e de autoconhecimento profundo. É um mergulho no Hades mesmo, é um mergulho na nossa sombra, né? Que a gente é convidada aqui no nosso processo junguiano, que tem que ter coragem para levar esse tapa e enxergar nossa sombra. E aí Jung fala também que a transformação não acontece sem entrar em contato com a sombra, né? E eu acho que essa dor está aí também, né? Quando a gente começa a entrar em contato com a sombra, a dor vem, né? E ela pode ser Verdade. física, ela pode ser emocional, ela pode ser até espiritual, né? Verdade. Então, Maravilhoso. Lindo, mas a dor pode ficar silenciada. sim, mas aí é que ela vem para o E corpo, aí que aí que ela tá. somatiza. Aí tem muitas dores silenciadas. Aí já vou entrar num outro campo também, que eu acho que vai ser para um outro podcast, que é a dor da depressão. Sim, Muitas vezes a pessoa se mostra aqui no físico, no interpretar aqui, no se mostrar, mas dentro existe um silêncio extremamente dolorido, extremamente forte. E essa dor silenciada, aí que entra a psicossomática, né? Ela vai se exteriorizar como? Não é olha, só ficar parada num ambiente, perda de uma energia, perda de um prazer, não é só isso. Vai tá muito tudo mais além. conectado, né, Polly? Porque Sim. eu Tudo acho que conectado. o processo de depressivo, ele tem tudo a ver com essa dor física também, né? Começa Sim. antes aí, né? Começa antes aí. Mas a gente precisa olhar esse fundinho, esse lá naquele pontinho, que é esse silêncio. Com Porque certeza. muitas vezes o que eu observo na minha prática é que existe uma dor tão intensa que não consegue nem ser verbalizada, nem se fala, né? Mas exteriorizada de alguma forma. E como essa dor é interpretada por essa pessoa? E aí que entra o mensageiro desse inconsciente e aí exterioriza de alguma forma. Só que muitas vezes existe uma demora existe uma lacuna muito grande, né? Então, Sim. esse silêncio aí é algo que a gente também precisa, talvez até
nominar, né? Não sei. É aí que É entra Tem que esse... é um encontrar a prestamento. vazão para isso de alguma forma, né? Eu acho que assim, eu via muito, eu trabalhei uma época com prevenção, né? Quando eu ainda atuava exclusivamente como enfermeira, e a gente tentava, né, trabalhar com prevenção, e eu tinha uma carteira de clientes com fibromialgia, dentre outras carteiras. E tinha uma particularidade, como as pessoas eram resistentes naquela época. Eu não acredito que mudou, mas enfim, né? Não estou falando de todas as pessoas, mas eu tinha ali umas 300 pessoas. Vai, dessas 300, pouquíssimas, eu vou dizer que nem 10% aceitavam a ideia que precisa fazer terapia. E assim, como a Ah, Andrea falou antes, precisa da medicação, precisa de repente de um bloqueio, né, que a gente já tem nas equipes da dor, precisa de atividade física, é essencial, mas precisa de terapia, que aí entra no que a Polly acabou de falar. Tudo bem, tem muitas dores que não tem condição de vir, até pelo discurso, pela narrativa, mas aí a terapia, principalmente no campo junguiano, a gente pode extravasar tudo isso de outras formas, né? Pelas atividades expressivas, por exemplo, pela arte-terapia, né? Ou, quem sabe, até a gente não consiga falar da dor, mas eu consigo falar de outras coisas, né? Mas aí a gente pode pensar assim, e quem não tem condição de fazer terapia? Olha, aí a gente vai ter que buscar meios, né? Eu acho que existem também, mesmo para quem não tem condição financeira, existem lugares onde essa terapia é oferecida de graça, né? É o mundo ideal? É uma terapia plena? Talvez não, eu falo plena porque assim, às vezes são 30 minutos, 20 minutos, mas é melhor que nada, né? E quem não consegue fazer nem essa terapia, e talvez possa ir para outros lugares de autoconhecimento. A questão é que você precisa ter uma conversa com essa dor, entender para que ela veio, porque ela não veio para acabar com você. Ela veio, como a Polly disse lá no começo, ela é um mensageiro. Do quê? De quem? Para quê? Essa é a pergunta que talvez vocês tenham que ficar. Mas assim, É, infelizmente o nosso episódio ele é tão nosso tempo curtinho, é né? tão Na hora que a pouco. conversa começa a ficar boa, começa a ficar Esse melhor, assunto dá pano acaba para manga, né? muito, muito. Uma frase que eu acho bonita aqui que o Jung falou lá em Civilização em Transição, que ele fala assim: a dor é uma condição inevitável para a expansão da consciência. maravilhoso. Exatamente. Que bacana a gente reconhecer que a dor é inerente a todos nós. Independente se está na alma, se está no corpo, se está no espírito. E está tudo bem, né? A gente precisa acolher e trabalhar isso, né? Porque Exatamente. ninguém Exatamente. está isento dela, né? Não. E você, Polly, quais suas últimas palavras neste episódio, tá? Você ainda vai falar de Nossa, as muitos. últimas palavras, com essas palavras da Andréia e sua, é isso. Vamos acolher, vamos olhar, vamos aceitar. Acho que o primeiro movimento é essa aceitação. Não precisa ser o melhor, não precisa. Quantas pessoas eu deparo que estão tão aprofundadas no seu processo interno que não consegue se individuar e aí essa dor começa a ficar tão intensa que eu comparo até uma panela de pressão. E quando ela exterioriza, explode para todos os campos. E talvez, infelizmente, chega num momento que não dá nem mais tempo, né? Então vamos olhar isso aí com carinho, vamos acolher, vamos entender que somos humanos e abraçar aí esse momento nosso, porque é inerente ao ser humano, qualquer que seja, raça, cor, biotipo, é inerente ao ser humano sentir dor física, emocional, espiritual, mas existe. Vamos acolher. Sem dúvida. Até o próximo episódio, gente. Um Até, beijo. pessoal. Obrigada. Beijo no Obrigada. coração.